Cara, no último vídeo eu falei o que te faz ser um editor ruim. E neste eu vou fazer exatamente o contrário. Vou te explicar o que faz ser e como começar a exercer isso. Que é basicamente o quê? Contar uma boa história. Aprender storytelling. E aqui você não só vai entender o storytelling, mas como que ele está associado de fato com a edição de vídeo. Porque eu suponho que você deve ter se perguntado várias vezes, tá, mas cara, eu não vou contar uma história no sentido, tipo, não vou criar o roteiro, eu só vou estar editando ali no software e tal. Mas é aí que você se engana, meu caro. Uma pessoa que se destaca na edição, ela necessariamente precisa entender um pouquinho mais de storytelling, nem que seja de maneira inconsciente. E isso tudo vai fazer sentido para você. Dessa vez eu vou precisar usar meu computador, de fato eu vou estar consultando ele aqui, porque cara, eu escrevi bastante coisa legal e eu não quero perder nada, porque esse conteúdo aqui, nossa, mano, eu tô com tesão da porra de contar pra vocês, nossa. Então, simbora lá. Então, você vai entender essa interligação, essa conexão entre contar história e editar vídeos, como que ela se relaciona e como que tu vai aplicar isso na sua edição. Para isso, eu preciso te afirmar uma seguinte coisa. Quando eu tava jogando Grand Chase há muito tempo atrás, eu tava num servidor oficial, o servidor fechou porque ele simplesmente meio que faliu na época. E o que aconteceu foi, vários servidores piratas, não oficiais obviamente, surgiram. E eu até comecei a jogar nesses servidores que não eram os oficiais. Tava legal, só que depois de algum tempo eu tava desengajado. Porque nesses servidores piratas tudo era muito mais fácil, como não tinha meio que um gerenciamento de um time realmente competente, as moedas eram mais fáceis de conquistar, os personagens eram mais fáceis de serem desbloqueados, então eu desengajei. Similarmente, quando você está jogando, por exemplo, Minecraft, você tem que, sei lá, coletar recurso, matar bicho, depois fazer uma caralhada de coisa, mas você tem o quê? O modo criativo, que você pode pegar recursos infinitos, você pode voar, você não toma dano, você é invencível, basicamente tu é um deus, tá ligado? Provavelmente você já sabe isso, né? Eu espero que você saiba, né? Mas pelo menos o que é Minecraft. Mas o que eu quero dizer afinal com isso? É que, cara, a vida de maneira linear, sem altos e baixos, sem a dificuldade, ela é chata. E por conta dessa natureza nossa, isso se espelha nas histórias que a gente conta. Então meio que toda história, ela precisa ter um contexto que te insere ali para você se sentir tipo, familiarizado com o que está acontecendo e entender o que está acontecendo para fazer sentido o desandar dele. Então você tem um contexto que vai te gerar um objetivo ou não, pode ser que aconteça alguma coisa inesperada e tu, sem querer, coloca um objetivo na sua frente. E eu vou citar um exemplo para você entender isso. E quando você vai alcançar o seu objetivo, tentar alcançar a conquista dele, vão começar a surgir o quê? As dificuldades, os desafios, os conflitos, tudo isso que faz com que tenha altos e baixos, os pontos baixos no caso, né? E eu vou te citar agora 2 exemplos que vão assim explicar e elucidar de uma maneira incrível para vocês. Eu tenho certeza que quando você unir todos eles, a tua cabeça vai tipo explodir e você vai falar, caraca, storytelling tá literalmente em tudo. Vamos lá. Vou te contar uma história um pouco macabra aqui. Vamos supor que você tem um professor e você descobriu que ele morreu. Putz, do nada, um professor que você estudou no ensino médio, no colegial, você descobriu que ele morreu e foi dado que ele, se matou. Aí tu vai no velório, aí depois tu vê as pessoas meio estranho ali, aquele clima, você olha pra família dele, a família dele tá meio, sei lá, quietona, mas meio triste, você tá meio estranhando. E aí depois tu vê algumas notícias que saíram na mídia e tu meio que suspeita de algumas coisas, mas aí você começa a alimentar uma pira na tua cabeça e você fala, cara, eu não acho que ele foi morto, não. Eu não acho que ele se matou, não. Eu acho que talvez ele, né? Eu acho que talvez alguém chegou nele e pá, né? E tu começa a ficar obcecado com isso, começa a tentar responder os porquês e quando você se vê, tu tá lá entretido tentando descobrir tudo sobre aquilo. Claro que este exemplo que eu te dei, tu tá querendo saber o como, o porquê, virou teu objetivo descobrir a verdade. Porque aconteceu um evento inesperado que não tem justificativo, foi um contexto aleatório que te gerou curiosidade para saber disso. Claro que a nossa natureza, quando a gente tem algumas coisas assim misteriosas, já chama a nossa atenção naturalmente.
Mas olha só agora o exemplo que eu vou te dar para você entender que isso funciona com coisas tão mais simples como essa, de entender que isso gera curiosidade, como coisas mais complexas que não são óbvias. Você vai entender como que jogar Minecraft e ter a vida no modo fácil está associado com aprender a fórmula de Bhaskaras. Eu tenho certeza que você já deve lembrar disso em algum momento do seu colegial, do seu ensino médio, onde você aprendeu ou ouviu falar da fórmula de Bhaskaras. Mas vamos supor que, enfim, é uma coisa de matemática aí que você aprendeu, foi obrigado a aprender na época, mas você não queria, tipo, era muito frustrante fazer isso. E isso vai estar interligado totalmente com a frustração de viver uma vida chata. Eu acredito que meu iFood vai estar chegando aqui daqui a pouco, então se eu interromper um pouco aqui, eu peço perdão para vocês, mas vamos lá. O que acontece é o seguinte, quando você está lá aprendendo a fórmula de Bhaskara, você está num contexto que tu tem muitas outras coisas interessantes para aprender. Principalmente num contexto de geração atual, a gente tem o quê? Internet, jogos, consoles, esportes, talvez se você esteja namorando, tem a sua família, tem um monte de outra coisa interessante. E você está num contexto onde que, tipo, aprender isso não faz sentido, não tem um objetivo, um motivo por trás. A não ser que você seja um nerdola e quer aprender matemática, quer ser engenheiro, aí fica um pouco mais fácil de entender isso. Mas você não está num contexto que justifique esse aprendizado. Mas saca só agora, puta vida, olha, eu vou falar a mesma coisa. O objetivo vai ser sobre aprender a fórmula de Bhaskaras, só que com um contexto onde faça sentido. Vamos lá. Vamos supor que você seja um videomaker em que tu tá querendo desenvolver uma inovação. A nova lente que grava em 360 graus. Não vamos supor que não exista isso ainda. E você trabalha na Sony e tá querendo desenvolver essa puta dessa lente. Tu vai falar, caraca, o que eu preciso fazer para isso? Aí tu começa a pesquisar, a saber, porque tu sabe que vai ser uma inovação. Pensa poder gravar em 360 graus, todos os ângulos ao mesmo tempo, com uma lente só numa câmera. Que doideira. Tu começa a pesquisar sobre isso e se depara com alguns desafios. Tu começa a aprender sobre antenas, sobre física, começa a aprender sobre parábola, e do nada você aprende um negócio chamado método de completar quadrados. E tu fica, ué, que é isso? E depois você descobre que isso era o quê? A famosa fórmula de Bhaskaras, que é um outro nome para a fórmula, para o método de completar quadrados. Tá vendo que você estava num contexto, que tu tinha um objetivo, que foi vislumbrado pelo meio onde você estava, era um contexto, pô, sou um videomaker, tu queria inovar, tu teve uma ideia, tu teve um objetivo, foi alcançar esse objetivo, teve um desafio, e aí quando você começou a aprender para tentar resolver esse objetivo, porra, você teve que passar por aprender matemática, aprender os caralhos que for, dificuldade. E depois você descobriu que era a bendita fórmula de Bhaskaras. Você entende que o contexto gera para você motivos e estímulos que vão te causar um objetivo a ser alcançado, e esse objetivo vai te trazer problemas, desafios, e é isso que vai te manter engajado naquela busca. É mais ou menos isso que acontece. E o paralelo é o seguinte, a nossa vida é chata, quando ela não tem problemas. Viver um modo criativo da vida, ele faz com que basicamente a gente tenha a mesma sensação, a mesma frustração de viver a vida fácil, é a mesma frustração de você querer aprender a fórmula de Bhaskaras num contexto onde não faz sentido. Porque veja bem, você na escola, o seu objetivo era passar de ano, o seu desafio era conseguir passar de ano, fingir que estudou, fingir que aprendeu fórmula de Bhaskaras para conseguir passar de ano. Era um contexto diferente, você tinha todas as outras coisas. Então, um contexto que gerou um objetivo diferente de aprender fórmula de Bhaskaras, lembrando, passar de ano, é aprender fórmula de Bhaskaras, que te causou um objetivo diferente, que não te engajou com o objetivo de aprender de fato fórmula de Bhaskaras, e você não teve o desafio que te manteve engajado, porque você não assumiu esse desafio para você, porque ele não fazia parte do seu contexto, do seu objetivo. Então a gente vê o quê? Que na prática nós tínhamos a ausência de um verdadeiro desafio para aprender fórmula de Bhaskara na sua totalidade. E da mesma maneira, se você já tem tudo na mão, tu é rico, tu não precisa se esforçar para porcaria nenhuma, você tem o quê? A ausência de desafios, a ausência de dificuldade, e isso causa o quê? Frustração. E olha só que louco, cara. Por mais que sejam coisas diferentes,
elas causam frustração. Elas causam a ausência de desafio, causa falta de engajamento. Existe uma coisa até chamada a teoria do flow, né? Que é usada bastante para a criação de desenvolvimento de jogos, que é o desafio que o jogador tem, ele não pode ser nem tão difícil, nem muito difícil para o cara achar que é impossível, mas também não pode ser muito fácil para que não perca a sensação de progresso, de desenvolvimento. E basicamente essa é a similaridade. A gente precisa de um contexto que gere um objetivo que vai causar futuramente dificuldades que mantém a gente engajada nesse processo. E olha só, cara, quando você vê isso, cara, você fala, cara, realmente storytelling tá em tudo. Então essas coisas começam a aparecer desde as coisas mais simples, como eu falei, desde da pessoa que morreu misteriosamente, desde jogar Minecraft, tá em tudo, porque a dificuldade faz parte do processo de vida das pessoas. Tá bem? E o próximo ponto que eu quero comentar com vocês é o seguinte: como que, dito tudo isso, você entendeu que existe essa estrutura no storytelling? E agora eu esqueci de anotar o restante das coisas, né? Mas você entendeu que essa estrutura de dificuldade gera em torno do storytelling. Mas o que isso tem a ver na edição? Como que você, editor, atrás do seu computador vai estar usando isso? Porque você não vai estar criando a história. Tu recebeu o material, às vezes tu recebeu o script. E é agora, cara, nossa, é agora que vai fazer total sentido. Olha só, puta que pariu. Ó, vamos supor que tu recebeu um material de vlog, tá bem? Tu recebeu um material de vlog que, sei lá, é um vlog do dia a dia da pessoa, não tem um script muito bem definido. Mas você vai ter que o quê? Consumir aquele material, entender qual que foi tipo o começo, meio e fim dele, qual que foi a moral. E você, como editor de vídeos, tu vai ter que entender quais são os pontos de alto e baixo que aconteceram naquele vídeo e ressaltar eles durante o seu processo de corte, durante o seu processo de sonorização, durante o processo de edição, para você ressaltar os pontos importantes. Não é que você vai estar criando uma história, você vai estar contando ela. Perceba que um editor de vídeos, uma pessoa, ela não necessariamente sabe criar ela não cria uma história, ela não tem uma ideia, mas é que nem você, por exemplo, dá uma piada para eu contar e você dá uma piada para um humorista, um cara que faz stand-up há 20 anos, o cara vai saber contar a mesma piada de um jeito muito mais divertido que o meu. A piada é a mesma, mas a maneira de contar que muda, ela ressalta pontos importantes, ela cria expectativas diferentes em você, que vão entrar em choque e vai fazer aquilo ser mais engraçado. E a mesma coisa acontece no processo de edição de vídeos. Então, vamos supor aqui que talvez você tenha recebido algum tipo de outro material. Sei lá, tu recebeu um material já com um script. E melhor, vamos recomeçar. Vamos supor que você recebeu um material que a pessoa foi fazer uma compra porque ela queria comprar um vestido, tá? Ela foi numa loja para fazer uma compra. E é como se fosse um vlog. Beleza, ela chegou, fez a compra, só que no meio desse material, no meio da jornada para comprar um vestido, ela passou em frente de uma loja, uma padaria, e ela viu um pastel delicioso, gorduroso e quis comer. E aí você fala assim, tá, It, mas o que eu vou criar de história aqui? O que dá pra fazer de narração, de narração não, de storytelling? Ela só foi comprar um vestido e voltou pra casa e foi esse o vídeo. Mas aí que você tem aí que entra o seu trabalho, você tem que prestar atenção nos fatos que aconteceram na história. Por que essa pessoa foi comprar um vestido? Ela se sente satisfeita com a beleza dela, ela tá indo para alguma festa, essa festa vai ser rápida, é uma festa de uma pessoa importante, de uma pessoa não importante que é só para ela, sei lá, fazer sala com alguém. Olha só, por mais simples que pareça isso, tem tantas perguntas que motivam aquela ação. O seu objetivo é descobrir as motivações por trás de cada ação e tentar entender os conflitos e dificuldades que tem na execução daquilo. Então, seguindo naquele exemplo que eu dei, vamos supor que essa pessoa ela tem um problema, sei lá, de compulsividade alimentar. Ela come. E ela falou que ia apresentar e tal o vestido novo no começo do vídeo, ela falou que ia comprar e basicamente ela passou em frente dessa padaria e ficou com uma vontade de comer. Você analisando esses fatos, o que tu pode fazer? No começo desse vídeo, ela conversando com a galera, tu pode simplesmente fazer cortes dinâmicos, uma música alto astral, e aí no momento em que ela chega e vê a padaria na frente, né, indo em direção à loja, ela passa no meio da padaria, você pode fazer o quê? Cortar a música. Ela fica em silêncio total. Porque você está dando atenção para o que precisa. E saca só, olha só. Além de você colocar a música em silêncio, tu vê que
Você pode, sei lá, dar um zoom no pastel ali que ela gravou, talvez. E aí você pode também ressaltar os efeitos sonoros, tudo em volta dela. O som do carro, porque ali ela meio que entrou num estado de transe onde a atenção dela tá ali e às vezes ela tá ouvindo até a própria voz ecoando na cabeça dela, reverberando. Tudo isso cria uma atenção para aquilo. E mesmo ela sem falar nada, ela não falou que ela tem como facilidade alimentar. Tu já entende que tem alguma coisa ali. Opa, tem alguma coisa de errado. E aí vamos supor que a pessoa que te entregou esse material, ela gravou, ela comprando pastel, comeu o pastel, você vê ela comendo o pastel. Você pode fazer duas coisas a partir desse momento. Você pode colocar esse momento dela comendo pastel ali na padaria, ou até mesmo cortar esta cena. E o porquê que tu faria isso? Olha só, você vai ter que analisar o material. Mas vamos supor que tu quer cortar o material porque no momento em que ela tá saindo da padaria, tu consegue já ver a cara dela de tristeza. Tu vê a cara dela de tristeza, decepcionado, porque você deu um enfoque no pastel. E depois, quando ela chega na loja de roupas, ela simplesmente não vê nenhuma roupa bonita porque ela acha que ela já engordou muito porque comeu um pastel. Então você percebe que são essas decisões, você está ressaltando tudo isso através da edição. É você que vai escolher, tu vai estar usando o quê? A sua habilidade no software, colocando os efeitos sonoros para ressaltar, criando antecipação, fazendo cortes secos, colocando a música melancólica no momento certo. Então a música, por exemplo, eu falei que a música cortaria no momento ali da padaria, que ela chegasse na padaria. E depois que ela saísse da padaria, poderia ser uma música o quê? Melancólica. Então, alto astral, teve um conflito ali na cabeça dela, corte seco, você sentiu que rolou alguma coisa ali e depois vem a melancolia. Para ressaltar isso, sem falar muita coisa, só mostrando, entende? Então perceba que você como editor do seu papel é conseguir compreender o material que tu está assistindo, ver quais são esses pontos de altos e baixos e conseguir ressaltar ele. E mesmo que tenha um roteiro específico e fixo para você seguir, se você não pode alterar nada, vamos supor que você não pode alterar a ordem com que as informações são apresentadas, você tem que fazer à risca o que está sendo pedido. Você como editor tem que saber ressaltar esses momentos, colocando uma música certa, colocando um efeito sonoro que ressalte o sentimento que a pessoa está sentindo. Você tem que se pensar no local daquela pessoa do vídeo e pensar como que o espectador vendo aquilo vai se sentir. Então é ali que você ressalta esses momentos e é por isso que você tem que entender todo o processo da história. Quando você entende storytelling com esse processo de objetivo, com contexto, vou alcançar o meu objetivo, tem um conflito ou uma dificuldade, cara, você domina esses pontos e você ressalta isso, você faz a pessoa literalmente sentir o que ela tá falando no vídeo, você só não tá vendo, você tá sentindo junto com o que você tá vendo, e esse é o seu objetivo, você ressalta, você dá foco, você coloca uma lente ali que ela é tão grande, essa lente, ela cresce tanto a sua percepção que você faz a pessoa sentir aquilo que ela tá vendo. Mesmo sendo irreal, mesmo aquilo sendo uma ficção, por conta disso. E esse é o poder da edição. E você só consegue ter essa percepção dos momentos em que você tem que ressaltar de maneira correta quando você entende de fato a história ali por trás, se você literalmente absorveu a história. E é isso que faz um editor de vídeos bom, cara. O que, por exemplo, me causa uma frustração é que num canal pequeno que eu estou iniciando agora, passar por essa etapa chata inicial de ver 5 views, 10 views, 1 like, 2 likes, às vezes nenhum comentário, ou um comentário de um amigo meu que já me conhece, fala, putz, cara, tô no começo ainda. E cara, se você não sentiu empatia por mim depois de tudo isso, pô, eu tô comentado com isso, e isso não tem te incentivado a dar um like, deixar um comentário, se você não sentiu essa vontade, ou eu tô fazendo alguma coisa muito errada, ou simplesmente tu é louco, cara. No final, é isso. Essa é a habilidade que você precisa desenvolver para ser um bom editor. No mais, é isso. Espero que tenha te agregado. Valeu e falou!